Então, pois é, e graças a Deus nós estamos aqui reunidos para comemorarmos essa Santa Festiva, aniversário de nossas irmãs Zé e Maria, e eu gostaria de ler que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo 14, versículo 14. Êxodo 14, 14. Que eu assisti um vídeo nos últimos dias de um menino pregando. Ele estava ajoelhado no meio do mato lá, e o homem estava gravando. Aí o menino começou a pregar, fala um monte de versículos decorados. Aí um dos versículos que ele falou chamou muito minha atenção, que é esse de Êxodo 14, 14. E o contexto é o seguinte: o povo de Israel está lá, à beira do Mar Vermelho, os egípcios estão chegando, o povo fica desesperado, começa a murmurar contra Moisés, começa a reclamar, dizendo que eles foram levados lá para morrer no deserto, isso aqui. E aí Deus falou o seguinte, na verdade Moisés começou falando, o Senhor pelejará por vós, e vós nos calareis. Glória a Deus. E aí depois Deus fala, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que mar. Aí atravessaram o Mar Vermelho, o resto da história vocês conhecem. E esse versículo de Êxodo 14, 14, ele é uma resposta à geração atual, que é a geração das reclamações, das murmurações. Hoje se queixa de tudo, hoje se reclama de tudo, principalmente nas redes sociais nós vemos isso. No Facebook nem tanto assim abertamente, embora muitas pessoas postem questões reclamando de uma coisa ou outra, ou então por meio de uma foto, por meio de um GIF, por meio de um compartilhamento assim, de um vídeo, acaba se queixando de alguma coisa, de alguém, dando indiretas e tal. E no Twitter eu vejo isso mais claramente, porque no Twitter é difícil você ver parente no Twitter, então muitos adolescentes e jovens usam o Twitter para desabafar, para reclamar da vida, para reclamar de fulano, ciclano, beltrano. Existem muitos suicídios em potencial nessas redes sociais assim, mais reservadas, muita gente em depressão, com crise de ansiedade, com toque, com uma série de transtornos, síndrome do pânico, e tudo por causa dessa sociedade ao nosso redor, porque é uma sociedade que cobra demais as pessoas, uma sociedade que estabelece padrões cada vez mais impossíveis de alcançar. No caso da beleza, por exemplo, os padrões de beleza, a mulher, para poder ser considerada bonita, tem que ter determinado corpo, com determinadas curvas e tal. Só que é uma meta impossível de alcançar. E quando a pessoa alcança essa meta, ela estabelece uma outra meta, aí muda a moda, muda os padrões de beleza, muda os padrões de comportamento. Na empresa, muitas vezes se vê isso. Dependendo da empresa que a pessoa trabalha, estabelece uma meta, você tem que alcançar essa meta. Aí quando você chega a essa meta, aí estabelece uma outra meta, aí você tem que se desdobrar. No esporte também se vê muito isso dos recordes. Quando você atinge esse recorde, você tem que superar aquele recorde, enfim. É um negócio que nunca tem fim, e o ser humano, ele é limitado, ele é imperfeito. E por mais que existam treinamentos, tanto na parte mental quanto na parte física, chega uma hora que não aguenta. Aí a pessoa acaba surtando, acaba se autodestruindo por não ter condições de atingir aquela meta. Então, como é que nós podemos sobreviver a esse meio, esse ambiente de tensão constante? Tem uma youtuber, se não me engano, do canal Cristão Declarado, que ela fala o seguinte, que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Então, nós vivemos nessa época de depressão, estresse, ansiedade, e poucos são aqueles que conseguem sobreviver a esse meio. Por quê? Porque muitas vezes nós buscamos nas fontes erradas, da maneira errada, a solução para amenizarmos esse caldeirão fervente que é o mundo à nossa volta, que sempre nos exige cada vez mais e mais e mais, e nós não temos estrutura para suportar. E tem dois textos lá no Salmo, se os irmãos puderem abrir para acompanhar, o Salmo 4, versículo 4, que diz assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ou seja, não se aquiete-se, acalme-se, não se perturbe
Porque Deus está tomando conta de você, Deus está ajudando você, Deus está à sua disposição para amparar você. Não adianta você buscar assim na base do desespero, na base da, né, e por seus próprios esforços, porque o ser humano não tem condições de, por seus próprios esforços, suportar uma situação de pressão. Eu sempre tive dificuldade de fazer as coisas sob pressão. Ainda hoje eu tenho, melhorei muito, graças a Deus, graças às coisas maravilhosas que Ele me deu. Mas muita coisa ainda tem que melhorar. E é em Deus que devemos buscar força, buscar amparo para suportarmos a pressão do mundo à nossa volta. E esse texto do Salmo capítulo 4, versículo 4, tem a ver com aquilo lá de Romanos 12, que fala de irai-vos e não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe que a ira, que a raiva tome conta de que você vá para a cama com isso. Que você tem que descarregar, você tem que dormir em paz, depositar nas mãos de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua... lançar sobre Ele toda a ansiedade, toda aflição, toda angústia, toda... desabafar com Deus, porque Deus, muita gente acha que Deus, nosso Deus só quer saber de castigar os outros, só quer saber de... mas nada disso. Nós temos um Deus que Ele está à nossa disposição para nos ouvir, Ele ouve o nosso desabafo. A gente tem vergonha de desabafar essas coisas com Deus, mas Deus, Ele ouve o nosso desabafo. Se nós temos uma queixa, se nós... por mais que nós, eu não suporto mais isso, não suporto mais aquilo, eu não aguento mais fulano, não aguento mais essa situação, não aguento mais meu emprego, não aguento mais a faculdade, não sei o que, não sei o que. Deus ouve o nosso desabafo, Ele está disposto a nos ouvir. E Ele nos oferece, por meio do Espírito Santo, o suporte, oferece o escape, o livramento, para nós podermos suportar tudo isso. Eu nem coloquei aqui, mas é um texto que eu sei de cor, que é 1 Coríntios 10, 13. Que não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas fiel a Deus, que não nos deixará tentar acima do que pudermos, mas antes nos dará livramento para podermos suportar. E o Salmo 46, versículo 10, que é um outro salmo que diz assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus, serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações, como diz a outra tradução, serei exaltado sobre a terra. Então devemos nos acalmar, nos aquietar, porque não nos deixar contaminar, influenciar por essa onda de murmuração, de reclamação, de toda hora se queixando de tudo, de todos, esse clima pesado, esse clima carregado, que nos contamina de uma certa forma e faz com que nós nunca tenhamos satisfação com nada, nunca tenhamos sempre buscando... às vezes você está satisfeito com uma coisa, só que vem outra e você fica com inveja, você fica, eu queria tanto ter aquilo, você lutou tanto para ter aquilo, Deus permitiu que você tivesse aquilo, só que alguém aparece com outro. Isso se vê muito na escola também. A criança, adolescente e tal, leva alguma coisa para a escola, uma roupa, por exemplo, aí vem outra assim com uma coisa mais chique, uma coisa, um brinquedo, a criança anda com o seu brinquedinho de estimação, aparece outro com um brinquedo mais caro. Então, são situações que aparecem nas nossas vidas para nos confrontar, para nos... o capitalismo acaba influenciando isso de uma certa forma, a mídia, de você sempre querer mais e mais e mais, sempre querer o melhor, sempre querer sempre se superar, buscar sempre ser o melhor de todos, o melhor passar por cima de tudo. Muitas vezes a própria... você vê isso em filmes, em novelas, em séries, um passando por cima do outro, um querendo puxar o tapete do outro, porque dessa ansiedade, ânsia de sempre buscar o melhor, como diz a pirâmide de Maslow, lá, não sei se alguém estudou a pirâmide de Maslow, de você ter a autorrealização, ter as necessidades fisiológicas, necessidades de outras, aí chega lá no topo que é a realização, que é você está no auge, mas você nunca consegue chegar no auge, não adianta, você nunca consegue chegar lá no topo, porque sempre colocam algo para você fazer a mais e você nunca se satisfaz, aí quando você vê, você acaba ficando frustrado, você acaba ficando deprimido, você acaba passando por situações difíceis, e muita gente se refugia nas drogas, no álcool, na bebida, em uma série de coisas, compulsões, e acaba se autodestruindo. Por quê? Porque não conseguiu atingir aquilo que a sociedade estabeleceu. E muita gente não aguenta. E é por isso que eu gostaria de encerrar
essa breve meditação lendo esse texto que muita gente sabe também de cor, que é o do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, que é um trecho lá do Sermão do Monte, que Jesus fala da ansiedade. E depois de falar sobre o Deus Mamon, que não se pode servir do Senhor e tal, no versículo 25 do capítulo 6, Jesus diz o seguinte: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos esses cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para as lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a árvore do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo? Certamente, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. É autoexplicativo. Então, Jesus, por ser Deus, por ele ter participado da criação, por ele ter sempre ficado ao lado do Pai, ele acompanhou a trajetória da história, todas as fases da história, ele acompanha ainda hoje, de lá do céu onde ele está agora, ele vê nossas vidas, ele nos conhece desde que nós nascemos, e ele conhece o mais íntimo do nosso ser, o mais profundo do nosso ser, e ele sabe do que nós precisamos, porque ele nos conhece desde que nós nascemos. Então, por mais que quando Deus não permite que algo aconteça conosco, é para o nosso próprio bem. Nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, quando Ele não permite que alguma coisa que nós desejamos muito aconteça, é porque Ele sabe que alguma coisa muito ruim poderia acontecer. Por isso que Ele não permite que nós alcancemos aquilo. Mas Ele nos oferece algo melhor. Deus nunca nos tira algo sem preparar algo melhor para nós. Nós devemos que isso seja, nós tenhamos consciência disso e que essa palavra fale profundamente nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Paulinho. Muito obrigado. Amém.